Eu vou falar de um outro caso com vocês, daquelas mortes nos motéis. Essa é uma história que está chamando a atenção dos investigadores da polícia aqui em São Paulo. Algo diferente, misterioso, que poderia dar um filme. A pergunta que fica: o que aconteceu com o policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e a Luana Ferreira Barbosa, de 33? Os dois foram encontrados mortos dentro de uma banheira num motel em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. E como envolve um policial, a polícia se debruça para entender, para descobrir se por um acaso eles foram assassinados. Como é que eles morreram? O que aconteceu? Sabe o que é mais estranho? Já são quase 20 dias sem nenhuma resposta. E aí, uma semana depois da morte desse casal, do policial militar e da mulher dele, um vigilante de 44 anos também foi encontrado morto no banheiro de um outro motel, só que da mesma rede. Então veja que num espaço pequeno, 3 pessoas morrem na banheira dentro dessa rede de motéis. A polícia começa a investigar isso aqui com várias possibilidades. Seria uma sabotagem? Algum funcionário que está fazendo isso com os clientes para prejudicar a rede ou não? Pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Foram assassinatos diferentes e eles não têm ligação, é só uma coincidência? Ou de repente não foram assassinatos? Foram mortes provocadas por algum tipo de problema? Está acontecendo alguma coisa dentro desses motéis? Tem algum tipo de vazamento de gás? São possibilidades diferentes e que a polícia precisa descobrir. Vamos ver? Em menos de 7 dias, 3 pessoas foram encontradas mortas em motéis da mesma avenida de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Mas o que será que aconteceu? É o que a família do policial militar, Eduardo Silvestre, de 47 anos, quer saber. Ele é uma das vítimas. O policial estava no motel com a namorada Luana Ferreira Barbosa, de 33 anos. O casal foi encontrado morto dentro da banheira de um dos quartos. Nossa família está destruída. Então, assim, ele era o pilar da minha família. Era o pilar. Já são quase 20 dias e nada de respostas. Nós queremos o laudo, né? Nós queremos a causa da morte, que está demorando demais, e isso não é normal. Keren Silvestre disse que quando os funcionários do motel encontraram Eduardo e Luana, eles não tinham ferimentos e que a arma e os outros objetos do PM estavam guardados no carro, sem indícios de uso. Como que uma pessoa fala: ah, você morreu de overdose se não sai um laudo? Como que você vai falar uma coisa para todo mundo sem você ter uma certeza? O que mais intriga nessa história é que na mesma avenida, em outro motel, uma semana depois da morte de Eduardo e Luana, o vigilante Roberto Alves dos Santos Júnior, de 44 anos, foi encontrado sem vida dentro da banheira do quarto. Roberto chegou ao local dirigindo o próprio carro, acompanhado de um casal que deixou o quarto a pé cerca de 1 hora depois, sem pagar a conta. Desconfiados, funcionários entraram no quarto com a chave reserva e se depararam com o corpo. Até o momento, o casal não foi encontrado pela polícia. Por aqui, ninguém quer falar sobre o assunto, nem mesmo a administração dos motéis, onde os corpos foram encontrados e pertencem ao mesmo grupo. O motel ele se nega a conversar com qualquer das famílias, né? Eles foram até a polícia prestar esclarecimento, foram alguns funcionários do motel até a delegacia de polícia, mas com a família mesmo, eles não têm nenhum tipo de tratativa. Enquanto isso, cresce o clima de mistério aqui em Mogi das Cruzes e a angústia também de familiares das vítimas que seguem sem respostas e com apenas uma alternativa: esperar o resultado final das investigações. O que mais chama atenção é essa demora na entrega do laudo do IML, né? E também as versões ali meio contraditórias dos próprios colaboradores do motel, conforme consta no inquérito policial, né? Se eles teriam adentrado no quarto só os funcionários, se eles teriam adentrado nesse quarto com a polícia militar. Para confirmar qualquer linha de investigação, é necessário os laudos dos exames necroscópicos e toxicológicos também, já solicitados ao Instituto Médico Legal. Destinado a verificar o consumo atual ou pretérito de substâncias psicoativas, permitindo identificar o histórico de uso de drogas ilícitas. Trata-se de uma análise retrospectiva que, em regra, pode ser feito a partir de amostras de cabelo, sangue, urina e unhas.
Os casos estão chamando a atenção da cidade pela proximidade dos locais e maneiras parecidas de como os corpos foram encontrados. Nas duas ocorrências, a polícia registrou como morte suspeita. É muito comum que nos laudos da polícia científica a conclusão aponte para uma morte suspeita. Isso significa que, para chegar a uma causa definitiva, serão necessários outros exames que determinem de forma inquestionável as causas da morte. E pode ser que no final a polícia descubra que foi tudo uma grande coincidência, que eles morreram por causa do uso de drogas, não sei. Os laudos é que vão apontar isso. E se por um acaso for encontrado no corpo de todos os três uma quantidade grande de drogas, aí a polícia vai chegar a essa conclusão. Foi uma triste coincidência de overdose. Mas até lá, todas as linhas vão ser investigadas, né? Precisa esgotar todos os meios. E um outro detalhe que eu estava observando, se eu sou o delegado, eu peço uma perícia para os motéis. Perícia. O delegado vai lá, perícia. Vai peritar a jacuzzi, vai examinar todos os quartos onde as vítimas estavam, até para tirar todas e qualquer dúvida, porque a família quer saber exatamente o que aconteceu. Até agora nada. E o princípio da investigação é exatamente esse. Você vai eliminando as possibilidades que não cabem para ficar só aquelas que realmente fazem sentido. É isso aí. É assim que os policiais fazem quando investigam.